Tempo atau bela participa iha reunião alergada partido PUDD iha tina idane hau tamba idane hanesan hau bem-vindo det ora sida hau discurso makita pela kuliah bem-vindo vai ta sira obrigado para responder. Ya. Compatriota, o grupo não respeito a horizonte, presidente conselheiro, e também presidente KPN, o comissário Sira Toma. Bom dia. Partido PPUDD hoje realiza encontro alargada e ponto importante tolo kita precisa atuar anutuk tamane o comissário Sira Mai, comissário município Sira Mosmaioto, nacional Sira Ia, o itane quadro Sira. Primeiro está fatendo a estrutura município, comissário Sira município o nacional, a partir do hoje vai está reajustamento de estrutura. Serviço a moto, unidade. Segundo, ita coleta nova fiscais. A partir do hoje organiza fiscais. Ponto focal cada posto ida na rua, cada centro votação é mana em tudo. Centro votação agora saat ia nova, uluk 843 agora saat ia nova 1200. Estação de votos 1500. Também mak bolo ita vozirma encontro oficial, fatene ita vozira ita prepara fiscais tuir mandato neve seno está volutia itano para preparação. Terceiro, informação que você irá cooperar o equipa sira neve hari ona itene bandeira ri lulik ba 13 município. Aí dane mak fatene ita você irá agradecemos tamba ita você irá verso tempo e a município mas que situação serviço sanitário comissário político nacional siremos verso tempo mas to ya fatidane. Hoy dane det maka fatene ita você irá Fila fale ba AMC. Vamos moderar, mas até informa. A moral nem está discussão, nem lá discussão. Anúncio depois ita ba aprova. Também é que já né a entrega ba presidente KNPP, Dr. Alípio Baltazar, atulle acta neve Conselho Nacional Fiscal Política Permanente KNPP desilita litia na semana kutu. Pak Presiden KNPP tempo na oportunidade foi bater. Obrigado para Sector Geral, malocal atau le acta, ao respeito by Presidente Conselheiro Adjunto Matos, Presidente KPN, Sekjen, Presidente OPP, Vice-Presidente PUDD, non instrutor Tomak, órgão feto, OPP, nomos órgão massa juventude, estrutura município, comissários município, no nacional sila hotu. Bom dia vai todo. Bom dia. Permite hau atule uluk renovação ba ita no estatuto PUDD. Cara informa ba ia comissários município no nacional sila hotu. Kata PUDD halona renovação primeiro ba estatuto PUDD ninian ia 2019 ia direct. Tamane hanya saya coba ceratene kata how hanya sang presidente Conselho Nacional Permanente Fiscal Político Permanente PUDD dia hanya saya coba ceratene kata KNPP hanya sang órgão permanente partido União deve alto nível halu decisão by partido União então considera situação barak deve acontecer PUDD ini lara então em 2019 kita halu renovação primeiro hedare. Depois tinha todo, kita considera que a dinâmica política barak deve acontecer a PUDD nomos política nacional e a nação. Então precisa halu ajustamento no renovação ba estatuto baseado a dinâmica deve acontecer a Timor-Leste toma. Hoje dane, ia bulan Abril de 17 2021 PUDD halu segundo renovação, que revisão, amendamento ba estatuto PUDD. Hoje né, how hakara tule langsung ninia resultado usi deliberação de halau iha dia 17 de abril 2021 encontro extraordinário KNPP PUDD makanesan tuimene. Considera no teto kata iha duni mudança balu ba estrutura KNPP nomos estatuto PUDD toma. Hodi assegura no loque dalam ba funcionamento ou consolidação partido PUDD
nebe lau dia clitar nune mak direção nacional PUDD niang decide ho unanimidade o de halo mudança balu ba estatuto no pensamento PUDD niang tuir estatuto artigo Ronulu Resin Rua ponto B número 1 kata KNPP mak órgão asliu por fonte de decisão exclusivamente a nível alto PUDD niang hanesang órgão permanente ira halo deliberação hamutuk estrutura KPN KNPP iha intervalo entre Congresso no Conferência Nacional partido por fonte de decisão importante sira PUDD niang membro KNPP tuir encontro mak atual presidente PUDD Dr. Antônio de Sá Benavides mas bem sira nebe mak tuir encontro mak hanesan tuir mene Lorenzo Amaral Matos Laurai presidente conselheiro nacional PUDD niang Rua José de Carvalho Che Monteiro Ferra Leulaco secretário geral PUDD Tolo Silvestre Xavier Suva F presidente KPN Hat Alberto Carvalho Arroyo membro KNPP Lima Alípio Baltazar membro KNPP Nen Augusto de Câmara Acoto membro KNPP Hito Ana Rosa Guterres membro KNPP Walu Tito de Che Hornai Todaho membro KNPP emanain walu ne mak halo deliberação ba renovação do estatuto PUDD em bulan Abril 2021 Dili data dia 17 de abril 2021 acta aprovação secretário geral PUDD José de Che ex Monteiro Carvalho Dr. Silvestre Xavier Suva SE MPA presidente KPN acta legalização Lorenzo Amaral Matos Laurai presidente conselho conselheiro tuir fale mai se how se leve fale acta resultado husi deliberação hoje konaba renovação agora nomeação tambah ia necessidade de kata teki ia presidente ira nebe bela interino para bele assumir responsabilidade maka ia hoje lorong sábado haule acta momento ira na acta deliberação 29 de maio 2021 convoca encontro extraordinário KNPP Macanesan Tuimai considera no teto kata teki ya duni mudança para estrutura executivo no estatuto PUDD podia assegura no loque dalam ba funcionamento no consolidação partido deve lau dia kliu tanu ne mak direção nasional PUDD nya diusi Assembleia Geral KNPP artigo Ronulu Resin Rua ponto B número 1 decide por halo nomeação oficial para compatriota Dr. Silvestre Xavier Suva F durar presidente executivo PUDD interino nomos Dr. Alberto Carvalho Arroyo Hanesan presidente conselho presidente KPN interino processo ne liusi votação KNPP niang ho unanimidade nune sehetan nune hetan votação confirmação no afirmação e a segundo Congresso Nacional PUDD Tuimai decide ho unanimidade hori halo mudança balu ba estatuto no pensamento PUDD niang tuir artigo Ronulu Resin Rua ponto B número 1 kata KNPP mak órgão asli por fonte de decisão exclusivamente a nível alto PUDD niang hanesan órgão permanente ira halo deliberação hamutuk estrutura KPN KNPP ia intervalo entre Congresso no Conferência Nacional partido por fonte de decisão importante sira PUDD niang membro KNPP nebe la tuir encontro mak atual deputado
senhor Antônio de Sá Benevides, não membro sira nebema tuir encontro importante refere macanesan tuir maine. Ida Lorenzo Amaral Matos Labray, presidente conselheiro PUDD, Rua José DC ex Monteiro Ferra Leolaco, secretário-geral PUDD, Toro, Dr. Silvestre Xavier Silva, presidente executivo interino, Alberto Carvalho, presidente KPN interino, Alípio Baltazar, presidente KNFPP, Conselho Nacional Fiscal Política Permanente, PUDD, Agosto da Câmara Agoto, secretário KNPP, Tito da C. Online Todaro, vice-presidente KNPP, Walo, Ana Rosa Guterres, membro KNPP. Dili, Lorong Renunu Residencial, bulan Mayu, Tinang Tingguan Renunu Residida, aprovação acta, presidente KPN interino, Dr. Alberto de Carvalho, Dr. Alberto Carvalho Arroyo, José DC ex Monteiro Ferra Leolaco, secretário-geral PUDD, Alípio Baltazar, presidente KNPP, acta legalização Lorenzo Amaral de Matos Lauray, presidente conselheiro KNPP, KKNP. Obrigado, Bara, pela atenção.